Olá, bebezão. Vamos lá resolver as nossas questões de movimento uniforme. A nossa primeira questão diz: um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. A gente tem aqui um movimento relativo entre o paredão e o automóvel. É incorreto afirmar que. Então vamos lá, a gente vai buscar qual dessas afirmativas aqui não está legal. Afirmativa A: o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Sim, se a gente considerar o paredão como um referencial, o automóvel aproxima-se, ele está em movimento, verdade? O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Basta que o automóvel agora seja o referencial. Se o automóvel for o referencial, a gente vai considerar como se o paredão estivesse se aproximando. Isso aqui também está verdadeiro, Bezão. O paredão está em repouso em relação ao solo. Sim, o ponto do solo permanece sempre com a mesma distância em relação ao paredão. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da terra. Verdade, o automóvel está se movimentando. Agora, o paredão está em repouso em relação ao automóvel. Não. Aqui, Bezão, essa é a resposta que você vai marcar que é a incorreta. Se há movimento relativo de aproximação, então nenhum vai estar em repouso em relação ao outro. Logo, letra E na nossa primeira questão. Muito bem, Bezão lindo, vamos lá para a nossa segunda questão. O automóvel e o ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio e 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve estar realizado nesse período uma parada de quanto tempo? Olha só, os dois estavam em frente ao pedágio e depois um ultrapassar o outro, ficaram em frente novamente. O que é que a gente pode levar em consideração aqui? O espaço que o automóvel andou vai ser o mesmo espaço que o ônibus andou. Mas se eles estão com velocidades constantes, a gente vai considerar aqui a ideia do movimento uniforme, né, Bezão? Então, quem é espaço? Espaço é velocidade vezes tempo. Então, velocidade do automóvel vezes o intervalo de tempo que o automóvel vai gastar para percorrer aquela distância deve ser igual à velocidade do ônibus vezes o intervalo de tempo que o ônibus também percorreu a mesma distância. O automóvel está a 100 km por hora e gastou um certo tempo que eu não sei quanto é. O ônibus está a 75 km por hora. Agora, observe que a questão fala para a gente que o novo encontro se deu 40 minutos depois. O ônibus, ele não parou, ele continuou andando durante esses 40 minutos. Mas como eu estou com quilômetro por hora, né, a minha resposta aqui está quilômetro por hora, mas está minuto, tá? A gente pode deixar aqui minuto sem nenhum problema, tudo bem? Então, vou deixar aqui também 40 minutos, professor, mas eu posso misturar quilômetro por hora com minuto? Nesse caso pode, que eu tenho um quilômetro por hora com quilômetro por hora aqui, cancela, e a resposta vai ficar para a gente em minutos. Matemática, você faz como você achar mais prático. Eu vou optar por dividir isso aqui por 25 de início. 100 por 25 dá 4, vezes o intervalo de tempo, aí a gente vai ter 75 dividido por 25, isso vai me dar 3, vezes 40. Observa que para percorrer essa determinada distância, o automóvel precisou gastar 30 minutos. Muito bem. O tempo total é o tempo que o automóvel se desloca, mais o tempo de repouso. O total foram de 40 minutos, que é o que o ônibus andou. O automóvel, para percorrer essa distância, precisa de 30 minutos.
mais o tempo de repouso. Ora, Bezão, a gente vai achar que esse tempo de repouso corresponde a quem? 10 minutos. Nós temos como resposta corretinha, letra C. Vamos mais uma? Um passageiro perdeu o ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. Peraí, quando o cara pegou o táxi, o ônibus já estava lá na frente. Vou tentar fazer aqui um esquema para ver se essa explicação fica um pouquinho mais prática. Eu vou botar aqui a estrada, o referencial. Aí eu vou pescar aqui umas figurinhas prontas para facilitar aqui para a gente. Eu vou estar aqui com o nosso táxi. Professor, cadê o táxi? Vamos achar aqui um táxi qualquer. Eu vou botar isso aqui como sendo o nosso táxi. E agora eu vou botar uma outra imagem aqui para a gente, que é para ser o nosso ônibus, Bezão. Então, só aquela ideia que eu te falei lá da dica. Tenta esquematizar, Gustavo, não tinha lá numa prova um automóvel e um ônibus para botar na figurinha não, tá, gente? Aqui eu botei só para ficar mais bonitinho. Você pode colocar duas bolinhas quaisquer, não vai ter problema. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou falar para você que o táxi ele vai estar na posição inicial 0 e o meu ônibus já andou 5 minutos. Então, olha só o que o tio Augusto pensou em fazer aqui. A posição inicial do automóvel, eu vou te falar que é 0. Só que o ônibus, ele já saiu antes e ele passou 5 minutos se deslocando e o ônibus se desloca a 60 quilômetros por hora. Então, vou fazer o seguinte, ó. O espaço inicial do ônibus, eu vou chamar aqui ônibus de coletivo, para não ficar ó e ó, vai ser dado pela velocidade do coletivo vezes o intervalo de tempo que ele passou andando. O espaço inicial do coletivo, o coletivo se desloca a 60 quilômetros por hora. Só que ele já saiu na frente 5 minutos. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, 5 sobre 60 para deixar esse tempo em horas. Eu estou te dizendo que o espaço inicial do coletivo, então, é 5 quilômetros. Eu posso montar as duas equações horárias e igualar as duas equações horárias, mas eu pensei em fazer um pinguinho diferente aqui. A distância que separa o coletivo do ônibus é de 5 quilômetros. E lembra que tudo na física vai depender do referencial. Eu vou resolver essa questão usando o conceito de velocidade relativa. Eu vou botar o ônibus como sendo o referencial. Na hora que eu coloco um referencial, aquele referencial eu admito como se ele tivesse parado. Então, na hora que eu estou tendo aqui o ônibus se deslocando a 60 quilômetros por hora e o automóvel se deslocando a 90 quilômetros por hora, qual é o meu referencial? Eu vou parar o ônibus e transferir a velocidade para o automóvel. Se o ônibus está andando a 60 e o automóvel a 90, na prática, esse automóvel só consegue se aproximar do ônibus com a diferença de velocidade, a 30. Então, a minha velocidade relativa aqui vai ser a velocidade do automóvel menos a do coletivo. Minha velocidade relativa aqui vai ser 90 menos 60. Minha velocidade relativa vai ser de 30 quilômetros horários. Acontece que velocidade pode ser escrito por distância sobre o tempo. Então, nosso intervalo de tempo vai ser uma distância de 5 quilômetros com uma velocidade relativa de 30 quilômetros por hora. Eu estou achando esse tempo em hora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse tempo e vou multiplicar por 60 para ficar em minutos.
E aí, quando a gente fez isso, ó, 60 por 30 dá 2 vezes 5. Esse encontro se dará após 10 minutos de deslocamento, alternativa B. Vamos mais uma, Bezão. Questão de número 4, questão da FAMEMA. Dentro de um ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Vamos fazer aquele esqueminha aqui, agora vamos agilizar o nosso tempo. Eu vou te falar que eu tenho o rapaz e a namorada do rapaz. Essa distância que separa o casal é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo, velocidade da moça meio metro por segundo, e que a velocidade do rapaz é de 5 metros por segundo, em quanto tempo é que ele vai alcançá-la? Mais uma vez aí eu gosto de fazer aquele esqueminha da velocidade relativa, Bezão. Eu vou te falar que a velocidade ela pode ser dada pela distância dividido pelo tempo. A ideia que eu gosto de fazer aqui é transferir o referencial para a jovem, para a moça, e botar o rapaz como sendo móvel. Ora, se eu transferir a moça para o referencial, o meu referencial ele vai ficar parado. Ah, mas quando ele fica parado, eu estou tendo uma velocidade aí de meio metro por segundo, que ela está se afastando. O que é que eu faço? Eu vou compensar tirando do cara. Então eu vou falar para você aqui que a velocidade do rapaz menos a velocidade da moça vai ser os nossos 180 metros dividido pelo tempo que nós estamos querendo achar. Professor Augusto, então a gente vai ter o quê? 180 dividido por 4,5. Bezão, isso aqui vai dar um valor de 40 segundos. Então, o que é que a gente tem aqui de resposta? Item E. Vamos mais uma? Questão de número 5. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utiliza a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometra-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre dois sensores é de 2 metros e o circuito, né, o tempo é medido no circuito eletrônico. Qual é o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar com velocidade de 40 quilômetros por hora? Muito bem, Vezonlando. Velocidade vai ser a nossa distância dividido pelo tempo. Então, nosso intervalo de tempo vai ficar a nossa distância
2 metros, dividido pela nossa velocidade. Professor, mas lá nas dimensões eu só posso fazer conta com dimensões iguais, né? Isso, Besolino. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos transformar essa velocidade ou essa distância. Como o tempo está em segundos, é mais jogo você transformar a velocidade. Então, eu vou te falar que esse intervalo de tempo vai ficar 2 sobre 40 sobre 3,6. E aí, a gente vai ter que o nosso intervalo de tempo vai ficar algo em torno de 0,18 segundos. Você marca para a gente, letra C. Vamos lá, mais uma Bezão. O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 quilômetros com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Nos primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40. Para cumprir o restante do objetivo, ele deve fazer o circuito com que velocidade? Vamos lá. Primeiro, eu vou te falar aqui que velocidade média é a distância sobre o tempo. Esse cara, ele deve percorrer com velocidade média de 80 quilômetros por hora uma distância de 40 minutos. Então, essa continha que você podia ter feito até de cabeça, se quisesse. Esse rapaz dispõe de meia hora para percorrer isso aqui. Tá, professor, mas aí ele já gastou 15 minutos. Isso. Quando ele já gastou 15 minutos, ele já gastou metade dessa meia hora. Então, olha só. Quem é o tempo total? É o tempo da primeira parte do trecho, mais o tempo da segunda. Esse cara, no total, tem meia hora. Mas ele já gastou 15 minutos. Então, ele gastou o quê? 0,25 horas, um quarto de hora. Mais o intervalo de tempo 2. Qual é o tempo que ele tem para percorrer, Bezão? Ele agora tem 0,25 horas. Ou seja, esse cara aqui agora vai ter que percorrer o restante gastando um quarto de hora. Tá, mais velocidade vai ser a distância que ainda resta pelo tempo. Eu quero achar, Bezão, qual é a velocidade da segunda parte do trajeto. Professor, ele está dizendo aqui no trecho, né, que o que foi que houve? Esse cara manteve uma velocidade constante de 40 quilômetros por hora durante um quarto de hora, durante 15 minutos. Tá, eu vou fazer o seguinte, Bezão lindo. Veja se consegue ser prático aqui. Ao todo, ele deveria percorrer 40 quilômetros. Mas ele já andou aqui 40 quilômetros por hora durante um quarto de hora. E o nosso intervalo de tempo que ainda resta? Um quarto. Perceba que dá 10, ele tem 30 minutos. Então, ele tem 30 minutos vezes 4. O que é que vai acontecer aqui? Ele deve percorrer com velocidade de 120 quilômetros por hora.
Augusto, explica melhor esse lance aqui. A gente tinha uma trajetória, Bezão, para percorrer. Essa trajetória, ela foi dividida em 2 trechos. No primeiro trecho, esse cara percorreu 40 km por hora durante 15 minutos, que é um quarto de hora. Então, ele andou 10 quilômetros. O que é que sobrou para ele? Era os 40 que a gente tinha, menos os 10 que ele andou. Então, o que é que sobrou para ele aqui? 30 quilômetros a ser percorrido. Com qual velocidade, se o intervalo de tempo que ele tinha aqui era de apenas 15 minutos, que ele já havia gastado os outros 15. Show? Perfeito? Vamos lá, mais uma. Questão de número 7, questão da UNIP. Apesar do ultrassom não ser percebido pelo sistema auditivo humano, ele é bastante utilizado em aparelho denominado sonar, que localiza objetos a uma determinada distância. Só ele baseia-se na ideia da reflexão. O som ele vai percorrer uma certa distância, vai bater e vai voltar. Aí ele fala que um submarino equipado com sonar pretende medir a profundidade de um determinado ponto do oceano e, para atingir esse objetivo, o sonar vai emitir um ultrassom que foi refletido no fundo do oceano e regressou ao submarino após 2,4 segundos de ser emitido. Considerando que a velocidade do som na água é de 1.550 metros por segundo, qual é a profundidade que a gente vai estar? Vamos pensar aqui num esqueminha para a gente perceber a ideia. Eu vou estar com a ideia aqui da superfície do mar, galera. Aí eu tenho um submarino, eu posso botar esse submarino aonde eu quiser, tá? Vou botar o submarino aqui bem pertinho da superfície. Finge que isso aqui é um submarino. E aí eu vou ter o fundo do mar, ou seja lá o que você quiser. E aí o que é que vai acontecer? Esse submarino vai emitir o sinal do sonar e vai voltar. Ele percorre D para ir, mais D para voltar. Gente, velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Augusto, como é que rola aqui? 1.550 ida mais volta, Bezão. 2D. Perfeito até aí? Ida mais volta. E aí ele fala que isso aqui aconteceu em 2,4 segundos. Augusto, mas não era para eu dividir esse tempo por 2? Se você dividir o tempo por 2, você também usa só metade da distância. Showtinho até aí? Então eu vou te dizer que a nossa distância, ela vai ficar quanto, gente? 1.550 vezes 2,4 sobre 2. Confere até aí? Você vai achar que a nossa distância vai ser 4.150 metros. Isso me daria 4,15 quilômetros. Então, nesse caso, gente, nós temos como respostinha correta item A. Questão de número 8, também da UNIP. Ele fala para mim que em uma clínica, um paciente, para dar um passeio pelo pátio, faz o seguinte percurso. Ele sai de um determinado ponto, anda 20 metros para o norte. Vou botar aqui o norte como se fosse para cima. Ele anda 20 metros para o norte
Em seguida, ele dobra à direita e anda mais 40 metros para o leste. O desenho não está em escala, é só para a gente ter uma noção. E anda mais 50 metros para o sul. Aí, desse modo, né, qual foi o deslocamento dele? Galerinha, o deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Augusto, se ele falasse para mim distância percorrida, ia ser 20 mais 40 mais 50. Mas como ele quer o deslocamento você vai fazer o seguinte: se ele saísse direto desse ponto e chegasse aqui, quanto é que ele ia andar? Isso aqui é o nosso deslocamento. N maneiras de resolver, eu vou sugerir uma. Vamos pegar essa figura aqui e fazer um triângulo, Bezão. E aí, ele não está em escala, repito. Esse lado aqui, tu já sabe que vale 40 metros. Observa, se isso aqui está 20, isso aqui está 50, esse pedacinho é 30 metros. Tá, professor? Então, deslocamento ao quadrado vai ser 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Você vai ter que esse deslocamento vai ser o quê? 50 metros, letra A. Então, a distância percorrida seria a soma do 20 mais 40 mais 50. O deslocamento é a menor distância entre os dois pontos. Questão de número 9, por favor. Com base na análise do gráfico que representa a posição de uma partícula em função do tempo, é correto afirmar. Olha só, a gente tem um gráfico do espaço em função do tempo. O que é que a gente percebe aqui? Eu estou saindo inicialmente no tempo zero, ó, eu estou saindo da posição 10. Então, nesse trechinho aqui, meu espaço está diminuindo, ele é retrógrado. De 2 a 4 segundos, eu não saio do lugar, eu estou em repouso. Agora, eu vou para o movimento progressivo. E, novamente, eu estou diminuindo o espaço, eu estou em movimento retrógrado. Beleza? Vamos pensar aqui. Com base na análise do gráfico que representa a posição de uma partícula em função do tempo, é correto afirmar que, letra A partícula permaneceu em repouso no ponto B. Verdadeiro, né, gente? Ele, no ponto B, permanece no espaço 5 metros. Isso já é a resposta correta. Mas vamos ver o resto. No trecho C, o deslocamento da partícula é de 10 metros. Gente, no trecho C, o deslocamento é posição final menos posição inicial. Tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Ele foi para a posição 5 e ele saiu da posição 10. Então, esse cara se deslocou de quem? 5 metros em sentido retrógrado. Letra C. O módulo da velocidade média da partícula no trecho D é igual a 5 metros por segundo. Vamos lá. No trecho D, esse cara percorreu aqui menos 10 metros. E ele gastou aqui, Bezão, quanto? Né? Nesse trechinho aqui, ele gastou do 6 ao 7 em 1 segundo. Então, minha velocidade seria ΔS sobre ΔT, menos 10, porque o meu movimento é um movimento retrógrado, sobre 1. Isso me daria menos 10 metros por segundo. Então, tio Augusto, o que é que está errado aqui? Ele está errado, está falando para mim que essa velocidade aqui é 5. Não, cara, essa velocidade aqui foi 10. O movimento das partículas no trecho AD é uniforme, variado? Não é variado, tá? Esse movimento aqui, quando o gráfico é variado, tem que ser parábola, o gráfico do espaço. Se fosse da velocidade, show, era variado. Mas como é o gráfico do espaço no variado tem que ser parábola. E a partícula realiza um movimento uniforme com velocidade média de 2 metros por segundo no intervalo de 0 a 7 segundos. Bom,
De 0 a 7 segundos, eu quero a ideia da nossa velocidade média. Velocidade média seria posição final menos posição inicial, por tempo final menos inicial. A gente retoma a posição 0, saiu da posição 10 e gastamos 7 segundos. Beleza? Aí, essa velocidade aqui eu vou ter quem? Menos 10 sétimos, isso aqui não daria para a gente uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a única correta, alternativa A. Questão de número 10, meu bebê lindo. Em um horário pouco movimentado, uma avenida onde a velocidade máxima permitida de 60 km por hora é percorrida em 15 minutos por um veículo que se move dentro do limite da velocidade permitida. Se a velocidade da travessia da pista for alterada para 40 km por hora, qual será o intervalo de tempo mínimo necessário, em minutos, para que o veículo percorrer dentro desse limite? Perceba que quanto menor a velocidade, maior o tempo. Então, tem grandezas inversamente proporcionais. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. V2 vezes o tempo 2 vai ser V1 vezes o tempo 1. Qual é a nova velocidade? 40. Quem é o tempo 2? Eu vou descobrir agora. Quem é a minha primeira velocidade? 60. E qual é o intervalo de tempo que ele está me dando, Bezão? 15 minutos. Tudo bem até aí? Muito bem. A gente vai dar uma simplificada aqui. E aí, o meu intervalo de tempo vai ficar o quê? 3 vezes 15, 45 sobre 2. 22,5 minutos. A gente tem como respostinha correta o item A. Muito bem, Bezão. Questão de número 11. 2/3 de uma viagem de 600 km são percorridos com velocidade média de 60 km por hora. Vou deixar isso aqui destacado. A gente vai percorrer 2/3 de 60 km. Então, vou fazer o seguinte. Vou te falar que a minha trajetória de 600 km, ela vai ser dividida em duas partes. Quem é o ΔS1? Vai ser 2/3 de 600 km. Ou seja, isso aqui vai ser 400 km. Quando eu fiz isso, eu andei a 60 km por hora. Então, velocidade ΔS sobre ΔT. Eu andei a 60 km por hora. Eu andei 400 quilômetros. E eu vou gastar aqui um certo tempo 1. Vou dar uma simplificada aqui, ó. E aí, eu vou falar para você que esse tempo 1 foi, ó, fica 46, 20/3. Deixa eu guardadinho aqui agora. Então, eu fiz isso aqui gastando 20/3 de hora. Tá, Augusto. Quem é o meu ΔS2? Gente, se eu já gastei 2/3, me sobra 1/3 de 600. Ou seja, me sobra 200 quilômetros. Com que tempo? Tempo 2. Aí eu vou falar para você o seguinte: velocidade média
vai ser ΔS sobre ΔT. Minha velocidade média, eu dividi essa trajetória em dois trechos, né? Então, eu vou ter o ΔS1 mais o ΔS2, o ΔT1 mais ΔT2. Então, aqui eu vou falar o seguinte, ó, 80. ΔS1 mais ΔS2 é o nosso 600, que vai ser o 400 mais o 200. Aí, cadê o nosso tempo 1? Quando eu achei o nosso tempo 1, ele foi 20 terços de hora, mais o tempo 2. E você brinca, né, de dar simplificada. Aí, quando você resolver isso aqui, eu vou agilizar para a gente ganhar tempo aqui, Bezão. Você vai achar para a gente que esse tempo 2 vai corresponder a 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos, isso me dá como alternativa correta, letra B de bola. Questão de número 12, Bezão. Em um bairro da Grande Florianópolis, foi realizada uma prova de mini maratona. Os organizadores pensaram em trazer uma prova semelhante ao que chamam de Ironman, porém com dimensões reduzidas. Questão 12, bebezão. Em um bairro da Grande Florianópolis foi realizada uma prova de mini maratona. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante ao Ironman, porém com dimensões reduzidas. O percurso da prova está mostrado no mapa e as medidas são 800 metros no percurso de natação, 4.000 metros no percurso de ciclismo e 1.500 metros no percurso da corrida. A prova começou com uma volta no percurso de natação, seguido de 5 voltas no percurso do ciclismo e, finalmente, 3 voltas no percurso da corrida. L é a largada, C é a chegada. Bom, o que é que a gente pode afirmar aqui? Galera, item A. Todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escalar média. Olha só, velocidade média é ΔS sobre ΔT, a velocidade média. A velocidade escalar média é a distância percorrida pelo tempo. Então, observa que esses atletas aqui, eles percorreram distâncias distintas. Então, essa aqui tá legal não, não está correto não. Cada um percorreu uma distância diferente, no tempo diferente, então tiveram velocidades diferentes. Na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 1.500. Não, se ele deu uma volta, ele voltou para o ponto de chegada. Lembra que a ideia do nosso deslocamento é posição final menos inicial. Então, todo mundo teve deslocamento nulo, que deu a volta completa. A distância percorrida é que vai ser a soma de todas as distâncias. Se um atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade escalar média foi de aproximadamente 1,3 metros por segundo. Muito bem, como eu estou querendo aqui? Opa, se fosse a escalar média, teria sentido, gente. Mas observa aqui que ele não falou de escalar média. Ele falou de velocidade média. Quando a gente fala de velocidade média, a gente está falando de velocidade média vetorial. Tá? Então, a velocidade média é o nosso ΔS sobre o ΔT, mas quando eu te falo de velocidade média sem a palavra escalar, eu estou falando de vetor. Ora, Augusto, todo mundo saiu do ponto e voltou, gente. A largada está coincidente com a chegada. Quando acontece isso, quem é o ΔS deles? Zero. Aí, letra D. Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou um espaço percorrido de 20.000 metros e um deslocamento de zero. Se você somar todos os espaços aí, você vai encontrar 20.000 metros. Então, a resposta corretinha para essa questão
é a letra D. A soma das distâncias percorridas, isso aqui dividido pelo tempo me daria a velocidade escalar média, e o deslocamento é zero, porque como foi volta, eles retornaram para o ponto de origem. Então, se liga nessa diferença de velocidade média e escalar média. Questão de número 13, por favor. Uma formiga cortadeira, movendo-se a 8 centímetros por segundo, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está 8 metros distante do ponto que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos e, ao retornar à entrada do formigueiro, pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 centímetros por segundo, metade, então o dobro do tempo. Por causa do peso da folha. O tempo total gasto foi... Ora, isso aqui a Famena facilitou para a gente, né, galerinha? Foi 0,800. Eu vou te dizer que a velocidade aqui, espaço dividido pelo tempo. No caso aqui, eu estou querendo a velocidade escalar média, tá? Então, a formiga, ela foi com a velocidade de 8 centímetros por segundo e percorreu 8 metros, 800 centímetros. Em que intervalo de tempo? Gente, essa formiga gastou 100 segundos. Tá, Augusto, mas na volta ela foi com a metade da velocidade. Foi. Então, a gente vai fazer de novo ΔS sobre ΔT, agora 4. Ela andou os mesmos 800 e agora ela vai gastar um tempo 2. Qual é o tempo que ela vai gastar para voltar? Metade da velocidade e o dobro do tempo. E ela passou mais 40 segundos cortando a folha. Então, qual foi o tempo dela? 100 segundos para chegar, 40 para cortar a folha, mais 200 para voltar. Nós vamos estar com o tempo, Bezão, de 340 segundos. Você marca para a gente item A. Questão 14. O automóvel ele parte às 18 horas de uma sexta-feira de Quixadá, Fortaleza, distante 170 quilômetros. E sabe que esse automóvel mantém uma velocidade média de 23,61 metros por segundo, que devido a um acidente em Chorozinho, um município que fica entre as duas cidades, ficou parado no meio do percurso durante 10 horas. Nessas condições, o automóvel chegou ao destino no sábado, em que horário? Vamos fazer o seguinte, como eu estou tendo a distância em quilômetros, vamos transformar essa velocidade aí que está mais quebrada que a rua de terceira para quilômetro por hora? Então eu vou dizer para você que a minha velocidade vai ser 23,61 vezes 3,6. Bezão? Vai ser próximo de 85 quilômetros horários. Tá, Augusto, então quem seria a duração dessa viagem? Cara, a duração dessa viagem vai ser a distância que a gente vai percorrer, os 170, pelo 85. Então a gente vai gastar 2 horas. Bom, mas ficamos mais 10 horas parados. Então, qual foi o tempo total que a gente ficou? 2 horas de viagem, mais 10 paradas, foram 12 horas. Se eu saio às 6 da tarde e gasto 12 horas, eu vou chegar às 6 da manhã. Letra D é a nossa resposta da prova de medicina da Unifor. Questão 15, para a gente fechar. 2 móveis A e B percorrem uma mesma trajetória e suas posições são dadas a partir da origem dos espaços. Bom, o instante e a posição do encontro são... Galera, eu só vou encontrar se eu estiver no mesmo local. Então, aqui, você vai dizer que a posição do móvel A tem que ser igual à posição do móvel B para a gente ter um encontro. Então, eu vou te falar que menos 30 mais 10t vai ser menos 10, menos 10t. 20t vai ser igual a 20. Esse tempo de encontro vai ser quem? 1 hora. Não, 1 segundo, perdão. Então, de cara, você já achou a resposta aqui. Professor, e para achar agora a posição? Substitui em qualquer uma das equações, cara. Eu vou pegar, por exemplo, A.
Então, eu vou ter menos 30 mais 10 vezes 1. Qual é a posição do encontro? Menos 20 metros. Parabéns pelo interesse dos estudos. Perseverança. Vamos lá para o nosso terceiro módulo, né? Um abraço.